seja a glória, seja a honra e o poder. Quero conhecer-te cada dia mais a ti, estar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, 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 seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra eternamente digno, impressionante, digno, somente a ti eu me inclino. Digno, eternamente digno, impressionante, digno, somente a ti eu me inclino. Não tenho nada pra te oferecer, nada que vá te surpreender, só um coração quebrantado uma e outra vez. E não há nada que eu ame mais, nada que me apaixone mais, só a tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Me inclino diante de ti, Deus que perdoa multidões de erros. Me inclino diante de ti, digno, eternamente digno, impressionante, digno, só
nós te amamos, Senhor, porque nós uma vez experimentamos, Senhor, da Tua presença, Senhor, do Teu amor, Senhor. Nós experimentamos reconhecer quem Tu és, Senhor, e depois disso nós nunca mais, Senhor, fomos os mesmos, Senhor. E nós temos fome e sede, Senhor, de Ti, Senhor, de Te buscar, Senhor, de fazer com que o Teu nome seja reconhecido, Senhor, e entronizado, Senhor, em todo o mundo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos... Bom dia, né? A todos. Bom dia. Deixa eu olhar para a câmera certa aqui. Bom dia, meus queridos. Todos vocês estão acompanhando a live aí, a transmissão. Deus abençoe tua vida, tua família, tua casa. Nós estamos com alguns problemas técnicos aqui. Isso é normal, irmãos. Se tratando de live, eu sou testemunho aqui de todo o esforço que Carlos, mais o Rafael, junto com o Natan e o Naubert, tem tido para a gente fazer a melhor transmissão possível aos domingos. Tá? Quero até honrá-los aqui por isso. Mas existem essas coisas que acontecem, né? Alguns problemas técnicos que podem acontecer. Afinal de contas, é live, né? E está sendo registrado na internet. Mas eu quero pedir a você que se concentre, que fique aí diante do Senhor. Nós vamos continuar com a transmissão aqui. Mas tu pode, nesse momento aí, junto com a tua família, ir orando. Não precisa se dispersar, se levantar se você não tiver um motivo justo para isso. Mas aproveita esse momento para você dar o seu culto a Deus. Para você adorar o Senhor. Nesses momentos eu reflito muito sobre o desenvolvimento do nosso culto a Deus, nosso culto pessoal ao Senhor. Quando às vezes a gente não tem tanto recurso, né, visual, quando a gente não tem um conjunto ali conduzindo o louvor, e a gente entende, como foi cantado e lembrado aqui pelo Natan na primeira canção, que foi aberto um novo e vivo caminho, aonde nós podemos entrar, para adorar o Senhor, para cultuá-lo, para honrá-lo. Então faça isso agora aí na tua casa, junto com os seus, no nome de Jesus. Começa a orar, começa a adorar o Senhor, você com sua família. Amém. Meus irmãos, hoje a gente vai fazer algo diferente. Além da transmissão que está ocorrendo aqui, na casa do Rafa, hoje é 3 de maio, né? Nós estamos juntos aqui. Nós conseguimos fazer um link aqui, na verdade, uma palavra que foi gravada pelo Eduardo lá na casa dele. A gente estava com muita saudade de ouvi-lo, né? Ele não está aqui conosco, por recomendação médica, por prudência, né? Mas nós sabemos que muitos estão com saudades. Ele está lá agora junto com a Eliane e com o Léo, acompanhando a live. E nós vamos agora mudar de ambiente. Você vai acompanhar uma palavra abençoada que o Eduardo vai trazer para a gente. Depois a gente volta aqui, onde nós estamos, para finalizarmos com a ceia. Deus te abençoe, que Ele possa falar com a tua vida através dessa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos. Muitas saudades de vocês. Mas hoje resolvemos aqui, usando um pouco aí de tecnologia, com a ajuda do Carlão, do Léo, trazer uma palavra para a igreja. E creio que é isso que o Senhor tem para nós nessa manhã. Então fiquemos atentos àquilo que Ele quer falar. Queria dizer que, antes da palavra, que estamos bem aqui, dentro das limitações desse isolamento. Muito trabalho doméstico aqui em casa, na ajuda da Eliane, aqui junto com o Léo. Mas o Senhor tem dado graças. O Senhor tem dado graças, Ele é o nosso sustento, e Ele vai nos levar
a sair desse tempo mais fortalecidos ainda, no nome de Jesus. Queria abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, na primeira palavra, Efésios 5, o verso 20, diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E 1 Tessalonicenses, aí na frente, 1 Tessalonicenses 5, verso 18, é outro texto paralelo que fala da mesma coisa. Quando diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Para convosco. Eu queria começar dizendo que a palavra nos manda dar graças por tudo. Sabemos que tudo é tudo mesmo. E em determinadas situações de nossas vidas, eu creio que às vezes é difícil a nós dar graças por tudo. Mas é a palavra de Deus, é a ordenança do Senhor, e nós temos que cumprir pela fé. E em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2, eu queria ler junto com vocês. Por favor, acompanhem aí. A palavra diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eu queria que nós ficássemos com essa palavra oportunidade. Desses dois versículos, desse versículo 2, aliás, eu falar dela duas vezes, quando fala do tempo da oportunidade, e também fala de tempo sobremodo oportuno. Oportunidade. E quando associamos oportunidade à graça de Deus, nós vemos aí no verso 1, quando ele diz, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. A graça de Deus. Então eu creio que estamos vivendo um tempo de oportunidades. Pela graça de Deus sobre as nossas vidas. E se pudesse dar um tema, nominar o tema dessa nossa reflexão nessa manhã, poderia ser oportunidades da pandemia na vida normal da igreja em Candeias, Piedade. Com certeza é um tempo de oportunidades para nós, como servos do Senhor. Eu queria começar lembrando que há um tempo atrás, já há alguns poucos anos, recebemos uma palavra do irmão Mário Roberto,
que é presbítero na igreja em Salvador, que no retiro da Páscoa lá em Porto Alegre, nos falou sobre a igreja nas casas. Aliás, ele, nessa ministração, ele trouxe uma palavra, uma introdução sobre a igreja, as várias expressões da igreja, quando ele falava da igreja universal, a igreja em todo o mundo, falava da outra expressão da igreja nas cidades, nas localidades, e depois falava da igreja nas casas. E aí, ele desdobra a igreja nas casas em duas expressões. A igreja que se reúne nas casas, que é a igreja dos grupos caseiros, o discipulado, mas falava também da outra expressão, que é a igreja que vive na casa, a igreja que está na casa, que é a nossa família. Essa palavra ficou marcada em nós desde aquela ocasião e temos tido a oportunidade de lembrar a igreja sempre que oportuno de que a igreja que está em nossa casa é a primeira expressão da igreja de Jesus Cristo. E eu creio que esse isolamento social que nós estamos vivendo nos dá a oportunidade de vivenciarmos mais intensamente a igreja que está em nossa casa. Aliás, essa é a única possibilidade do nosso encontro presencial no momento. A igreja que vive, que está em nossa casa. É, pois, uma excelente oportunidade de vivenciarmos essa expressão de igreja. Olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus e vendo o padrão do reino de Deus para a família. Família instituída por Ele e criada por Ele. Esse padrão, nós bem sabemos que ele está estabelecido em alguns textos da palavra, mas principalmente ele é bem detalhado e nos é apresentado pelo irmão Paulo, apóstolo, na carta aos Efésios, capítulo 5, dos versos 22 ao verso 33, e depois no capítulo 6, no versos de 1 a 4. Texto que também é complementado na carta aos Colossenses, no capítulo 3, dos versos 18 ao 21. Nesses dois textos, nós vemos como que uma receita, uma referência bíblica para a família consequente para a igreja que vive, que está em nossa casa. Nós não vamos ler esses textos. Já tivemos a oportunidade de ministrar com base nele nos últimos tempos. Nosso companheiro Anderson trouxe uma palavra tempos atrás usando esse texto. Mas, quando leio esse texto, eu vejo que aí está claramente estabelecido o padrão do reino de Deus para a vida da família.
e, consequentemente, como já disse, a vida da igreja está em nossa casa. E o interessante é que esse mesmo texto de Efésios 5 é o texto que fala também do enchimento do Espírito Santo. E nos fala do como fazer para nos enchermos do Espírito Santo. E esse padrão do reino de Deus para a vida da família, para a vida da igreja, está em nossa casa. Quando lemos a palavra, meditamos na palavra, nós vemos que é um padrão centrado num conjunto de relacionamentos entre marido, mulher, pais e filhos. Esse texto de Efésios fala de relacionamentos dentro da nossa casa, da nossa família. E aprendemos desde cedo, a nossa caminhada no reino de Deus, que a igreja é, antes de tudo, relacionamento. E até mais do que isso, ela é comunhão. Como um dia ouvimos aqui em Recife, pela boca do nosso saudoso irmão Moisés Moraes, que está com o Senhor já. A igreja é relacionamento e, mais do que isso, é comunhão. Então, eu creio que nesse tempo estamos tendo a oportunidade de deixarmos um pouco de lado o relacionamento virtual que nos distancia de uns aos outros dentro das nossas casas, da prática de uns aos outros dentro das nossas casas, melhor dizendo, e voltar a cultivar a amizade mais estreita que nos aproxima, ou que deve nos aproximar no dia a dia da família. Portanto, esse é um tempo de reflexão sobre o padrão desses relacionamentos em nossa prática de vida como família e de se buscar fazer as correções necessárias. E aí eu me lembro de uma mensagem recente que nós recebemos do nosso irmão Loma sobre a oportunidade de consertarmos, de repararmos as goteiras da nossa casa. Uma analogia muito bem feita e oportuna para esse momento. Correções de imperfeições e deficiências que passam por arrependimento, confissão de pecados, perdão, restituição, atitudes de humildade, exercício do servir e pela prática do amor ágape de Deus, de uns aos outros, no âmbito da família. E isso, queridos, visando, objetivando a restauração, a recondução da família, da nossa família, ao padrão do reino de Deus.
Essas correções de rumo passam também pelo bom exercício da função dos cônjuges, marido e mulher, na responsabilidade e autoridade delegada por Deus para a edificação da família. E aqui quero destacar a função sacerdotal, profética e de governo, de pastoreio da casa, da família, conferida ao marido, ao homem. Como estamos pastoreando a nossa casa, a igreja que vive em nossa casa nesse momento? Essa oportunidade de vivenciarmos essa igreja, eu creio que é uma oportunidade única que o Senhor está nos dando. Por tudo que está acontecendo, pela singularidade desse momento, nós temos que aproveitar bem. O Isna, outro dia, postou um vídeo que falou muito disso. Muito me alegrou. Porque aquilo que ele falou está exatamente na mesma direção daquilo que eu estou trazendo para a nossa reflexão desse dia. A igreja que vive e que está em nossa casa. A igreja dos nossos primeiros discípulos. Nós precisamos aproveitar esse tempo. Todos nós. E aí me incluo, queridos. Eu também preciso aperfeiçoar os nossos relacionamentos dentro da nossa casa. Marido, mulher, nossa vida conjugal, o que precisamos corrigir, o que precisamos melhorar, o que precisamos renunciar. Com a graça de Deus, buscarmos o padrão do rei para esse relacionamento. Com nossos filhos, os filhos com os pais, na obediência que fala a palavra de Deus. Então, queria deixar, nesse primeiro momento, esse assunto para a nossa reflexão. Não podemos desperdiçar esse momento. Já que estamos em casa, no Fique em Casa, temos algo muito precioso, muito valioso a ser praticado. Eu creio que essa é uma oportunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada casa, cada igreja na casa que Deus tem nos chamado para viver em grandeza, em piedade. Em nome de Jesus. Pode e deve sair desse isolamento bem melhor do que entrou. Em nome de Jesus. Segundo aspecto que eu queria colocar também para a nossa reflexão sobre a oportunidade desse tempo, é que também ele é um tempo excepcional para buscarmos conhecimento do Senhor em sua plenitude.
É um tempo de aprofundarmos a nossa intimidade com Ele. É tempo de buscarmos a sua presença, levando a vida do nosso eu à cruz. Esse é o caminho. É um dos caminhos. É tempo de nos enchermos do Espírito Santo. De buscarmos as coisas lá do alto. Pela prática das disciplinas espirituais, da leitura e meditação na Palavra de Deus, do jejum e da oração. Mas também é tempo de aprendermos a ouvir mais o Senhor. E não só de pedir. Com certeza, o Espírito Santo quer nos falar nesse tempo. E a palavra diz: quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos estar atentos para não nos envolvermos demasiadamente com a tempestade de notícias repetitivas e às vezes desencontradas a que estamos sendo expostos todos os dias nos vários canais de comunicação e assim sermos contaminados com as falsas e más notícias, sendo distraídos e perdendo um precioso tempo que o Senhor está colocando à nossa disposição para buscá-lo de uma forma mais profunda, mais intensa. Talvez muitos de nós nunca experimentamos. Não estou dizendo para que a gente não deixe de ouvir algumas notícias, o noticiário sobre o momento atual. É importante que estejamos atualizados. Não podemos ficar alienados nesse momento, mas nós temos que ter cuidado. Porque senão vamos usar esse precioso tempo para coisas que não edificam a nossa vida espiritual. Coisas que vão nos distrair, que nos vão trazer temor, muitas vezes, desesperança, ansiedade. Nós não podemos entrar nesse clima, em nome de Jesus. O Senhor tem nos falado desse tempo muito pelas mensagens de irmãos maduros na fé, irmãos que nós temos como referência, para que não nos deixemos enganar e ser influenciados por falsos profetas de ocasião e também por uma teologia que, embora baseada na sã doutrina, não crê na ação do sobrenatural de Deus em tempos como esse. Tenho dado graças a Deus pelas mensagens que temos recebido de várias formas desses amados, desses queridos irmãos.
alguns mais próximos de nós, outros nem tão próximos, mas que temos conhecimento da vida deles, conhecemos o seu ministério, temos as referências desses irmãos, e essas palavras têm nos sustentado, têm nos edificado, têm nos levado a praticar a nossa fé, a viver a nossa fé, a não viver por vistas e a olhar para Jesus. Irmãos preciosos, que conhecemos, que Deus tem usado, o Senhor tem usado, para nos edificar e nos sustentar nesse momento. Isso é bênção, isso é privilégio, pois sabemos da fonte de onde estamos bebendo, a origem das palavras que nos tem fortalecidos nesse momento. Eu creio firmemente, meus amados, que se nós soubermos aproveitar bem esse tempo, sairemos dele melhor ou melhores do que quando entramos. Já falei isso um pouco atrás. Voltaremos à nossa comunhão, a nos reunir para matar as saudades e prosseguirmos para o nosso alvo com mais determinação, com mais zelo, com mais compromisso e fidelidade ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Amém? Creio também que, com certeza, ao sairmos desse isolamento, estaremos vivendo um novo tempo para a igreja. Um novo tempo. Mais um novo tempo para a igreja, onde caminhamos, onde congregamos, e onde servimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Se aproveitarmos desse tempo, chegaremos a esse novo tempo, mais fortalecidos na nossa fé. Conhecendo mais ao Senhor. Mais cheios do Espírito Santo. Mais dependentes de Deus. Mais humildes como Jesus. Aperfeiçoados no relacionamento que deve existir em nossa casa, em nossa família. Por isso, não podemos desperdiçar esse tempo. E dar graças ao Senhor por ele. Em nome de Jesus. E por último, eu não poderia deixar de trazer uma lembrança à igreja de algo que aconteceu na nossa caminhada. Creio que tem a ver com esse tempo que nós estamos vivendo, estamos passando. A direção recebida do Espírito Santo no início desse ano, portanto, antes dessa pandemia nos atingir, chegar até nós,
para que tivéssemos como igreja uma vida diária de oração mais intensa, com grupos, alvos e períodos bem definidos. Isso já acontecia no final do ano passado, mas nós tivemos a oportunidade de trazer a igreja no início do ano e começarmos a praticar no mês de fevereiro, refletindo sobre isso, sobre essa direção. Eu penso e creio que, com certeza, o Senhor já estava nos preparando para sermos cheios do Espírito Santo. Para, cheios do Espírito Santo, enfrentarmos essa situação com os nossos olhos nele. Estava também nos preparando para termos, como família, oportunidade de viver a expressão da igreja que vive em nossa casa. E também para nos colocar como intercessores pelo nosso país e suas autoridades constituídas, sem saber que de muito pior estava por vir. Pela fé, eu creio nisso. A nossa realidade como igreja local. O Senhor estava nos preparando. Por isso, a Ele damos graças. Assim, queridos irmãos, amados irmãos, continuemos firmes e perseverantes nesse compromisso assumido perante o Senhor em primeiro lugar, mas também com a igreja. Compromisso de uns aos outros. Estarmos todos os dias esses 4 períodos orando por esses 3 alvos. Não é hora de baixarmos a guarda, de negligenciarmos, de nos dispersarmos. Não nos esqueçamos de que, em verdade, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, como disse o apóstolo Paulo. Amém? Lembra a igreja, portanto, desse compromisso. Quero orar para o Senhor nos ajude, para que o Espírito Santo nos ajude a fazer bom uso desse tempo, a aproveitarmos a oportunidade que Ele está dando nesse tempo, diante dessa pandemia, diante desse isolamento social. E não nos deixemos influenciar por aquilo que não edifica nossas vidas. É tempo de edificação. É tempo de buscarmos o Senhor de uma forma mais intensa.
conhecermos mais do nosso Deus. E vivemos uma experiência espiritual, como já disse, talvez muitos de nós nunca experimentamos, nunca vivemos. Por isso que o Senhor nos ajude a estarmos com os olhos nele. Aumente o nosso anelo pela sua presença. Que tudo se faça para a glória dele. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço. Glória a Deus. Agora, o sacerdócio é universal, né? Não é de uma pessoa apenas. Eu me lembrei desse texto e da responsabilidade que nós temos de não deixarmos a chama se apagar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na vida dos nossos filhos. Da responsabilidade que nós temos de levar a nossa família para Cristo, aos pés de Deus, de acompanharmos bem tudo que está acontecendo dentro do nosso lar, para que a chama não se apague, para que a presença de Deus não deixe de estar sendo manifesta em nossa casa. Então, junto com os seus, junto com sua família, nós já estamos encerrando aqui essa transmissão. Quero te encorajar a ceiar junto, a repartir o pão, repartir o cálice, conforme diz a palavra do Senhor em 1 de Coríntios 11, que na noite em que o Senhor foi traído, verso 24, ele deu graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: esse é o cálice do novo testamento, da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberdes do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós damos graças ao Senhor pelo pão, pelo cálice que foi previamente preparado aí na tua família, e te incentivo a você cear agora junto com os seus. Deus te abençoe, uma boa semana para a glória de Deus, e até domingo, se o Senhor permitir. Amém. Senhor Jesus, em suas mãos as marcas do Calvário para sempre estarão como perdão. Redimidos
irmãos, que você tenha um domingo abençoado. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. As reuniões passadas, nossos encontros, eles já estão disponíveis para você poder assistir com sua família, compartilhar com seus familiares, seus amigos. E nós nos encontramos no próximo domingo. Fica na paz.